Olha, a gente vai decifrar agora um dos quebra-cabeças geopolíticos mais curiosos, digamos assim, dos últimos tempos. Sabe aquela mancha branca gigante lá no topo do mapa mundi? Pois é, a Groenlândia. A verdade é que tem muito mais coisa escondida debaixo daquele gelo todo. Então, essa é a grande questão, né? Por quê? Em 2019, o mundo inteiro parou quando saiu a notícia Donald Trump queria comprar a Groenlândia. Soava, sei lá, bizarro, ou uma piada talvez, mas não era piada nenhuma. Tinha uma lógica estratégica muito poderosa por trás disso. E é essa lógica que a gente vai desvendar agora. Ok, para a gente entender esse porquê, primeiro a gente precisa olhar para a Groenlândia de um jeito diferente. E além daquela imagem de um deserto de gelo, sabe? E olha, só de olhar os números, a história já fica fascinante. Para começar, a escala. É uma coisa absurda. A gente está falando de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Não é só grande, é a maior ilha do planeta. Pensa num território com tamanho de continente. É disso que se trata. Agora, se prepara para o contraste. Nesse território todo, colossal, vivem pouco mais de 56 mil pessoas. Isso mesmo, 56 mil. Para ter uma ideia, isso é menos gente do que tem em muito bairro de cidade média por aí. É um vazio imenso. E olha só esse gráfico. Ele deixa tudo ainda mais claro, né? De um lado, uma barra gigantesca representando a área. Do outro, uma barrinha que mal dá para ver, que é a população. Exatamente essa vastidão, esse vazio, que começa a nos dar as pistas do verdadeiro valor estratégico da ilha. Tá, e a economia? Como é que se sustenta um lugar assim? Basicamente, pesca. Quase tudo, mais de 90% do que eles exportam, vem da pesca. Isso, claro, cria uma dependência enorme de um único setor, o que mostra uma certa fragilidade econômica. E na política? A situação também é bem particular. A Groenlândia é um país autônomo, eles têm o próprio governo, cuidam de muita coisa internamente, só que os assuntos mais pesados, sabe, defesa e política externa, isso tudo ainda é controlado pela Dinamarca. Então, vamos juntar as peças. População minúscula, economia focada em pesca, defesa controlada pela Dinamarca. A pergunta que fica é, onde é que está o valor real disso tudo? A resposta, como a gente vai ver, está escondida. Não aparece nenhum relatório econômico, mas é de uma importância gigantesca. E é aqui que a gente começa a desvendar o mistério. Bem lá no norte da ilha, escondida, existe uma peça fundamental da infraestrutura militar dos Estados Unidos. O nome dela é Base Espacial Pitufik. Pensa nela como os olhos e os ouvidos do Departamento de Defesa americano lá no Ártico. A função dela é super crítica, dar alerta de mísseis e fazer vigilância do espaço. É literalmente a presença militar americana no topo do mundo. Agora vamos dar um zoom out. A base é uma peça-chave, mas o tabuleiro inteiro, o Ártico, está em plena transformação. Aquela região que antes era só uma barreira de gelo intransponível, bom, isso está mudando e muito rápido. A mudança é radical. Pensa assim, o Ártico de antigamente era gelo permanente, inacessível, com baixo interesse estratégico. Agora, o degelo está acelerado, o que abre novas rotas de navegação, acesso a recursos e, claro, vira um novo palco para a competição entre as grandes potências. E olha, isso não é só uma interpretação, não. É a posição oficial do governo americano. A própria estratégia do Departamento de Defesa deles diz com todas as letras: o Ártico é uma área de importância estratégica crescente e de competição. E isso, claro, coloca a Groenlândia bem no meio do furacão. Certo! Agora que a gente tem todas essas peças na mesa, aquela oferta de compra de 2019 começa a fazer bem mais sentido, não acha? Então, vamos resumir. Por que a Groenlândia é esse prêmio estratégico todo? Primeiro, é um terreno elevado militar, perfeito para a defesa. Segundo, é uma peça crítica na estratégia dos Estados Unidos para o Ártico. Terceiro, quem está lá tem controle sobre as novas rotas de navegação globais que estão surgindo. Quarto, o potencial de minerais críticos ainda nem foi explorado direito. E quinto, é uma plataforma para projetar poder em toda a região norte. É o pacote completo. Ou seja, no fim das contas, aquela oferta de compra não foi só uma manchete estranha, um devaneio, foi um movimento calculado. Um sinal geopolítico claríssimo para o resto do mundo dizendo: ei, a Groenlândia é uma prioridade para nós na nova era do Ártico. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? O derretimento do gelo no Ártico, veja bem, não é só uma questão climática. É um evento que está literalmente
redesenhando o mapa do poder mundial. E bem no epicentro disso tudo está a Groenlândia. A questão, então, não é mais se ela vai ser importante, mas sim quem vai controlar o futuro dela.